Antônio Rangel Bandeira, sociólogo, cientista político, autor do livro Armas de Fogo, Proteção ou Risco. Foi um dos coordenadores da campanha de desarmamento de 2004-2005. É coordenador da pesquisa Ranking dos Estados no Controle das Armas, que acaba de ser publicado. Professor Rangel Bandeira, o desembargador Mairovitch mencionou a questão de armamento pesado, o senhor é um especialista nisso. Da onde é que vem, como é que se fabrica, como é que de repente nós estamos aqui com armas de guerra e talvez ainda outras mais pesadas que ainda não apareceram? Ô Diniz, eu colaborei com a CPI das Armas há 4 anos atrás. E na época nós ajudamos a fazer todo um mapeamento de como o armamento pesado chega e entra no Rio de Janeiro. Está tudo feito, as rotas são conhecidas. Né? Só para sintetizar, quer dizer, entra pela Baía de Guanabara de noite, todo mundo sabe disso. E nada é feito, a polícia trabalha de dia, de noite não trabalha na proteção da Baía de Guanabara. Né? As empresas de segurança privada do Rio estão entre as menos fiscalizadas do Brasil. Isso me foi dito pelo próprio órgão de fiscalização federal das empresas de segurança privada. E são reconhecidamente uma das grandes fontes de desvio de arma de fogo. Nós temos lojas na Via Dutra, em Niterói, né, que absorveram cerca de 68% das armas que foram parar nas mãos do crime organizado no Rio. Essas lojas não estão sendo fiscalizadas, não foram fiscalizadas depois da CPI das armas. Então, é um queijo suíço, né, cujos buracos são conhecidos. Né? Falta vontade. Talvez os interesses sejam tão fortes, tão poderosos, porque mercado de armas e munições é algo tão lucrativo, que isso iniba as autoridades. Mesmo considerando o armamento estrangeiro que chega, que é uma minoria, a maior parte é armamento brasileiro, mas mesmo considerando o armamento brasileiro, estrangeiro, a munição é brasileira, é fabricada pela CBC de São Paulo, que fabrica todo tipo de munição. Como é feito o transporte dessas munições que saem de São Paulo, eventualmente saem do Rio Grande do Sul, vêm para o Rio de Janeiro, ninguém fiscaliza o transporte dessas armas. Um policial, um delegado me disse, transporte de arma e munição no Brasil é como tomate. A gente já sabe que parte vai ficar pelo caminho, né? O tomate estraga. Né? Então o mapeamento está feito, a CPI das armas, e o deputado Biscaia participou dessa CPI, fez o mapeamento, os nomes foram dados, falta vontade política, né? E não sei que interesses são esses tão fortes que impedem, de fato, de o Rio, que não produz arma, não produz munição, ser um dos maiores consumidores de armamento pesado do crime organizado. O que torna a violência, o crime organizado no Rio, um crime organizado extremamente violento, se comparado com os demais estados brasileiros. E agora um jornalista, Jorge Antônio Barros, editor adjunto da Editoria de Rio, do Globo, é autor do blog Repórter do Crime, que dedica-se a estudar a segurança pública e a criminalidade. Ganhador de 2 prêmios ESSO e do prêmio Orilaché, do Afro Reggae. Ele cobre segurança pública há 28 anos. Jorge Antônio, você é carioca, mas já viveu em São Paulo, já trabalhou em São Paulo, em jornais paulistas. Como é que a gente explica que a cobertura da violência em São Paulo, eu já fui vítima de violência em São Paulo, a minha família, numa sucessão incrível, não é? Felizmente, sem danos pessoais, mas como é que se explica que a cobertura de jornais de São Paulo sobre a violência de São Paulo é mínima e a cobertura do Rio é enorme, às vezes absoluta, não é? Boa noite, Diniz, boa noite, os telespectadores. É uma grande alegria estar aqui no teu programa, que eu acompanho semanalmente. E realmente, lamentavelmente, é uma tradição da imprensa paulista. Eu trabalhei lá de 88 a 91. Tenho grandes colegas, grandes companheiros que trabalham na imprensa, grandes profissionais na imprensa de São Paulo. Mas, infelizmente, por vários fatores, a imprensa de São Paulo dá um foco muito grande ao Rio. Isso já foi constatado, como vocês mesmo mostraram na pesquisa do SESEC, que mostra que os jornais de São Paulo dão 40% de notícias sobre segurança pública locais na cidade de São Paulo, enquanto que o Rio tem 30%.
Quer dizer, quase... A diferença é mínima, né? Eu tenho uma tese sobre isso, Diniz, né? Eu estou falando em meu nome, não em nome do jornal onde eu trabalho. Minha opinião é que, historicamente, a imprensa de São Paulo, ela nasceu com uma vocação mais opinativa do que informativa. A cidade é muito grande. A cobertura de cidade em São Paulo sempre foi feita muito bem pelo rádio. O rádio sempre fez as melhores coberturas, informou sobre trânsito e tudo. Mas o rádio é local. Mas é local, né? Então, os jornais nacionais lá se impressionaram muito com a explosão da violência que começou a acontecer no Rio, na década de 80, por dois fatores, né? A massificação da cocaína nas favelas do Rio, né? O descontrole e a ausência do Estado nessas comunidades e a grande quantidade de armamentos que passou a chegar a esses locais, muitas vezes levados pelos próprios policiais corruptos, né? Os policiais corruptos são grandes fornecedores de armamentos que depois, muitas vezes, vão ser usados contra seus próprios colegas em confrontos. Mas por que eles não olham também para o que acontece em São Paulo? Pois bem, rapidamente, não, perfeito. Dentro da minha tese, então, essa preocupação que São Paulo tem com o Rio também acaba sendo consequência do grande telejornal que está no Rio, né, que repercute muito as notícias que acontecem no Rio. Que é o Jornal né? Nacional. Sem dúvida. E, aliada a essa questão da cobertura, da história da cobertura em São Paulo, eles acabam dando esse espaço que eu acho que muitas vezes é excessivo ao Rio em relação às próprias notícias locais. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta e o tema de hoje é a exposição da violência urbana na mídia. Deputado Biscaia, o senhor tem uma grande experiência com, primeiro, a vivência parlamentar, depois a sua vivência no comando de órgãos de segurança pública, mas tem um aspecto que me chama a atenção, e provavelmente ao telespectador também, é de que hoje está tudo mais disfarçado. Quer dizer, o crime organizado hoje, ele se diversificou, ele já está criando, digamos, zonas cinzentas, onde ele começa a atuar em áreas meio legais ou não tão criminosas, não é? E eu pergunto, existe algum tipo de infiltração nos legislativos? Quer dizer, há estudos ou há investigações sobre a penetração do crime organizado, né, em áreas legislativas, seja municipal, seja estadual ou federal?